7 milhões de testes que estão prestes a vencer aqui em Guarulhos, né? Então, e aí é o que a gente quer saber, o que vai ser feito desses testes, como eles serão reaproveitados. E hoje também o ministro falou a respeito da chegada da vacina de Oxford. O governo tem um acordo, né, de intenção de compra com a Universidade de Oxford, com o laboratório AstraZeneca, com a Fiocruz. E a gente vai direto para Brasília com a Natália Paz, que já está aqui na linha, para falar para a gente o que o ministro falou, o que a gente pode esperar de novidade em relação a isso. Natália, obrigada pela participação. Oi, Natália. Boa tarde. Boa tarde, Aninha, Joel, todo mundo da Rádio Bandeirantes que está nos escutando. Então, temos duas notícias. A primeira é justamente esse esclarecimento por parte do ministro em relação a esses quase 7 milhões de testes que estão estocados em Guarulhos, aí em São Paulo, que estão perdendo a validade. Caso o governo federal não faça nada, vão acabar indo parar no lixo. A gente está falando disso já há algumas semanas. O Pazuello, ele foi convidado a prestar esses esclarecimentos na comissão aqui do Congresso Nacional que está acompanhando essas medidas tomadas pelo governo federal na pandemia. Pazuello disse o quê? Disse que a validade desses quase 7 milhões de testes PCR, que é aquele do cotonete, e que o governo está mantendo armazenado, então esse estoque vai ser estendido, essa validade vai ser renovada. Ele explicou que os kits, quando foram adquiridos, tinham uma validade emergencial e bem pequena, e que já estava previsto pelo Ministério da Saúde que o prazo seria alongado. Vamos ouvir o ministro. E essa validade inicial, ela seria e será renovada, porque os testes, os componentes do teste, como foi apresentado na comissão externa da Câmara, eles todos têm a validade muito mais estendida. Nós sempre soubemos disso, isso não é uma novidade. O processo de revalidação já começou há muito tempo. As discussões com a empresa, as discussões técnicas com a Anvisa são anteriores, não são de agora. Vale ressaltar que esses testes, eles começariam a perder a validade agora em dezembro, uma parte, outra parte em janeiro. O ministro disse que essa validade vai ser estendida, mas não deu prazo para isso acontecer. Ele também afirmou que, pelos acordos que já foram feitos, o Brasil tem garantido 300 milhões de doses de vacina do coronavírus. Pelas contas do ministro, entre janeiro e fevereiro de 2021, chegarão as primeiras 15 milhões de doses da parceria entre a Universidade de Oxford, a farmacêutica AstraZeneca e a Fiocruz. Daí, até o fim do primeiro semestre, chegarão outras 85 milhões de doses. Daí, já no segundo semestre do ano que vem, a Fiocruz terá a capacidade de produzir mais 160 milhões de doses e, além disso, outras 40 milhões de doses seriam compradas através daquele consórcio do consórcio da COVAX Facility ali, aquele consórcio de várias farmacêuticas ali para garantir essa distribuição, essa aquisição das vacinas. Um outro detalhe muito importante que o Pazuello também citou hoje é que ele sugeriu que pode sim comprar o modelo de vacina da Pfizer, justamente por meio desse consórcio COVAX Facility. Mas é muito importante a gente lembrar que a Pfizer ainda está negociando a entrada nesse consórcio. Por que isso é importante? Porque a gente está acompanhando nessa última semana que o governo não conseguiria comprar essa vacina que está sendo desenvolvida pela Pfizer pela questão do armazenamento dela. Mas a gente conversou com alguns especialistas e eles afirmam que conseguindo manter uma boa logística através do SUS, é possível sim a gente manter esse armazenamento a menos 70 graus, que é o que a vacina ali necessita. Até ontem, o governo estava descartando a possibilidade de comprar essa vacina justamente por isso. Mas hoje, nessa audiência, o Eduardo Pazuello, ele acabou dizendo ali que não descarta, ele sugeriu que pode ainda comprar, tem a intenção de comprar essa vacina da Pfizer, mas enquanto isso não acontece, a gente permanece aí com essa promessa, então, que foi feita hoje, de pelo menos essas 15 milhões de doses entre janeiro e fevereiro dessa vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Volto com você. Ô, Natália, o ministro não falou nada a respeito da vacina do Instituto Butantan? Nada? Passou batido vacinas, direto? Nada. Inclusive, ele disse que a gente tem ali, que o Brasil
está trabalhando com a possibilidade de 1, 2 ou 3 vacinas ali, que são as opções possíveis dos laboratórios que estão desenvolvendo essa vacina com a quantidade suficiente e um bom cronograma para atender essas necessidades do Brasil. Então, na avaliação dele, seriam no máximo 3 vacinas que dariam conta dessa necessidade que o Brasil tem, mas ele não disse quais, só disse ali que a gente tem essa questão da vacina desenvolvida pela Oxford com a AstraZeneca chegando e disse ali que o Brasil tem a intenção de comprar a da Pfizer, mas essa vacina do Instituto Butantan, junto com a Sinovac, a chamada Coronavac, o ministro não disse uma letra sobre. Mesmo porque se ele falar, ele pode ser mandado embora. Agora, o governo federal, ele tem que conseguir fazer um plano à altura com essas vacinas que ele próprio tem trabalhado. Porque vamos imaginar que no início do ano a gente já tem a vacina do Instituto Butantan pronta e já começando a ser utilizada e aplicada na população aqui do estado de São Paulo. E de repente você vê outros estados sem que haja qualquer tipo de vacina, ou pelo menos que haja poucas vacinas. Como que você acha que a população do Brasil vai encarar isso? Então o governo federal está sendo muito independente, muito soberano e vai ter que arcar com as consequências. Se ele próprio não conseguir vacinar a população brasileira em um curto espaço de tempo e se não tiver justificativa para isso, vai pegar mal para o governo federal, com toda certeza. E uma outra coisa que eu pensei, viu, Ana? Hoje de manhã, quando estava falando da vacina da Pfizer, ou Natália também. Nós sabemos que essa vacina ela requer uma tecnologia diferente de armazenamento. Já falamos isso várias vezes aqui. Isso não é aplicável, não é utilizável aqui no Brasil em algumas partes, por conta da falta de estrutura em algumas regiões. Não é toda região que tem um freezer capaz de manter uma vacina conservada a menos 70, 80 graus. Só que se você pensar bem, você utilizando uma vacina como essa nos grandes centros, locais que há a possibilidade de você ter um freezer como esse, há a possibilidade de você armazenar uma vacina mais exigente como essa, você desafoga essas regiões e faz com que as vacinas menos exigentes que seriam utilizadas por aqui sejam utilizadas em locais mais distantes. Então, quanto e que mais vacina, melhor. Mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouquinho, Joel, com a palavra aqui de um dos representantes da Pfizer aqui no Brasil, coordenador de testes da Pfizer em São Paulo, falando sobre qual a solução que a farmacêutica encontrou para transportar e utilizar essa vacina aqui no Brasil, mesmo com essa necessidade de resfriamento tão intenso, né? 70, 80 graus negativos. Legal. Natália, muito obrigado, tá? Um abraço para você. Outro para vocês. Até mais, pessoal. Valeu, Tchau. Natália. Obrigada.